Olá pessoal, voltamos com a nossa aula de organização e arquitetura de computadores. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o assembly desse novo simulador, tá? Então nós já vimos como baixar esse simulador, como usá-lo, né? Eu já expliquei para vocês, ainda que meio por cima, como funciona a interface, né? E vamos agora conhecer algumas instruções disponíveis nesse assembly, tá ok? A primeira instrução que nós vamos falar é a instrução move, tá? E como o próprio nome diz, move, ela tem a ver com movimentação de dados, tá? Se eu for pensar em relação ao assembly do Simler, que nós estudamos agora há pouco, essa instrução move, ela tem um papel semelhante ao store e load do Simler, tá? Só que no Simler eu tinha duas instruções distintas, né? O store para guardar um valor de AX em outro registrador e o load para guardar um valor em AX. O move ele me permite fazer movimentações de dados entre todos os registradores, tá? Então, olha, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar o valor 15 no registrador BL. Então eu vou usar a instrução move BL,15. Tá? O outro exemplo, vamos supor que eu quero levar para o registrador CL o conteúdo do endereço de memória 12. Então eu vou usar move CL, olha aqui, gente, entre colchetes o 12, tá? Quando a gente tem um número entre colchetes, esse número significa um endereço de memória. Tá ok? De forma semelhante, olha, se eu quiser copiar no endereço 12 da memória o conteúdo do registrador BL, o que é que eu faço? Eu escrevo move entre colchetes 12,bl. Tá? Agora, se eu quiser copiar no registrador AL o conteúdo do endereço de memória indicado por DL, aí eu uso move AL, entre colchetes, né, DL. Vamos entender esse tipo de notação, pessoal? Nesse caso, olha, move AL, entre colchetes DL. O que significa colocar entre colchetes o nome de um registrador? Tá? Significa, pessoal, que nesse registrador, neste momento, eu entendo que aquilo que está dentro dele é um endereço de memória. Ou melhor, representa um endereço de memória. Tá? Então, quando eu faço move AL, entre colchetes DL, eu estou dizendo que eu quero colocar em AL uma cópia de um dado que está na memória. Tá, mas em que endereço de memória está esse dado? Ele está no endereço de memória indicado pelo conteúdo de DL. Ok? Então é assim que eu entendo. Posso fazer o caminho contrário? Posso. Vamos supor que eu quero guardar num endereço de memória. Tá? Eu quero guardar no endereço de memória indicado por AL o valor que está guardado em DL. Então eu coloco move entre colchetes AL, DL. Esse entre colchetes aqui, pessoal, ele significa que o AL ele tem nesse momento um endereço de memória, tá? E eu quero mover justamente para esse endereço de memória o valor que eu tenho em DL, tá? Vamos só esclarecer uma coisa para a gente não ter mais dúvidas. Nesse simulador, igual ao que a gente tinha lá no Simler, o primeiro operando ele é sempre o destino do dado, tá? E o segundo operando, se ele existir, ele é a origem. Ele é a origem do dado. Tá certo? Então, eu escrevo primeiro o destino e depois a origem do dado. Ok? Eu tenho outras instruções que também são muito parecidas com aquilo que a gente viu no Simler. E o ADD é uma delas. Tá? Só que lá no Simler,
o ADD só podia realizar soma no registrador AX. Nesse simulador, o ADD ele pode fazer somas em quaisquer daqueles 4 registradores de uso geral. Por exemplo, ADD-BL,15, ele vai fazer o quê? Ele vai somar 15 ao conteúdo que já existe em BL. Tá? Ou seja, ele vai fazer BL igual a BL mais 15. Ok? Essa linha de baixo aqui está errado, né? Não é move, é ADD. Não é? E ADD DL,AL significa que eu quero fazer o quê? Eu quero fazer DL mais AL. E o resultado, claro, eu guardo no primeiro operando, que é justamente o DL. Tá certo? Então, só riscando, olha aqui, é ADD. Ok? Se no Simler eu tinha também subtração, multiplicação e divisão, isso, claro, também existe nesse simulador, tá? E o nome das instruções é idêntico. Então, sub vai fazer uma subtração entre o conteúdo de um registrador e o conteúdo de outro registrador, ou um valor, né? Sei lá. Mul, ele faz uma multiplicação. Div, ele faz uma divisão. Tá certo? No outro assembly, eu também poderia fazer um AND e um OR, não é? E esse AND e esse OR, ele era feito bit por bit, entre um registrador e um conteúdo, ou então entre um registrador e outro registrador. Nesse assembly, pessoal, eu tenho o SHOR, né? O SHOR eu não tinha no Simler. Nesse eu tenho o SHOR. E ele também é feito bit a bit. Tá? Só para a gente ter ideia de alguns exemplos, olha, sub BL,CL, ele faz o quê? Ele faz BL menos CL e guarda o resultado em BL. Mul AL,2, o que ele faz? Ele faz AL vezes 2 e guarda o resultado em AL. Div DL, opa, aqui não é barra, né? Que é vírgula, div DL, vírgula, AL. Ele faz o quê? DL dividido por AL e guarda o resultado em DL. AND AL, vírgula, BL. O que ele faz? Ele faz um AND bit por bit entre AL e BL e guarda o resultado no primeiro operando, que é o AL. O OR CL, vírgula, 0F, ele faz um OR bit por bit, né? Entre CL e esse valor 0F. E o resultado ele guarda em CL. SHOR DL, vírgula, BL, ele faz um SHOR, bit por bit, entre DL e BL, e guarda o resultado em DL. Ok? Não pensem que eu esqueci, não, olha, existe também um NOT aqui, olha. Assim como existe o DEC e o INC também. O INC, olha, como acontecia no outro simulador, ele incrementa o conteúdo de um registrador. O DEC, ele decrementa o conteúdo de um registrador. O NOT, só que é um pouquinho diferente, né? No outro simulador, no outro assembly, o NOT só era feito no AX. Agora eu posso fazer o NOT em qualquer registrador que eu queira. Tá? Então, alguns exemplos, olha, INC, CL, faz o quê? CL mais 1 e guarda o resultado em CL. DEC, BL, faz o quê? Faz DL menos 1 e guarda o resultado em DL. NOT, AL, ele inverte todos os bits do registrador BL. Por inverter todos os bits, pessoal, eu quero dizer o que era 0 vira 1 e o que era 1 vira 0. Tá? É assim que esse negócio funciona. Mais algumas instruções para a gente pensar. JMP também é igualzinho ao JMP do Simler, ou seja, também é uma instrução de desvio incondicional. No Simler, eu tinha uma instrução que nós vimos, que se chamava HLT, para encerrar um programa, né? No novo Assembly, essa instrução, perdão, é END e não HLT.
Então, nesse novo assembly, eu uso end para encerrar um programa. Tá ok? Vamos ver um exemplo, principalmente para ilustrar como funciona o JMP. Tá? Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês já me perguntaram em outras aulas, e agora eu tenho condição de responder para esse simulador. Se eu quiser colocar comentários, pessoal, no meu programa, como eu faço? Eu uso, olha, o ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula não é obrigatório nesse assembly, tá? Eu não sou obrigado a usar ponto e vírgula nesse assembly. Mas, se eu quiser colocar um comentário em uma determinada linha, então, antes de comentar, antes de começar o comentário, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Ok? Aí, olha, na primeira linha, olha, move AL15. Ele copia 15 em hexadecimal no registrador AL. Em tempo, pessoal, em tempo, todos os valores que eu coloco no meu programa, eles têm que estar descritos em hexadecimal. Tá? Então, qualquer valor que vocês coloquem no programa, esse valor tem que ser hexa, tá certo? Senão não vai funcionar. Tá? Vamos fazer um paralelo agora com o Assembler. No Assembler, cada célula de memória, cada linha do meu programa, era precedida de um número, não é? Que indicava o número da linha, o endereço da célula de memória, não é isso? Nesse Assembly, eu não uso numeração. Tá? Nesse Assembly, quando eu precisar identificar uma linha, ou seja, quando eu precisar fazer referência a uma linha, eu coloco o que eu chamo de rótulo, ou seja, um nome para identificar essa linha. E depois do rótulo, eu não posso esquecer de colocar 2 pontos. Tá? Então, loop, 2 pontos, significa que essa linha aqui, olha, se chama loop. E o que é que tem na linha que se chama loop? Inc AL. Incrementa o conteúdo do registrador AL. Aí na linha seguinte, olha, JMP, jump, né, desvio incondicional para que linha? Para a linha cujo rótulo, né, cujo nome é loop. Ou seja, quando a CPU executar essa instrução, ela pula de volta para essa linha aqui. Tá? E para encerrar o meu programa, end. Então end significa acabou o meu programa. Certo, pessoal? Em termos de conhecimento de instruções para essa aula, eu acho que está bom demais. Tá? Com essas instruções a gente já consegue fazer alguma coisa hoje e a gente já vai treinando, já vai começando a ter os primeiros passos com esse assembly. Tá? Eu vou, antes de encerrar o vídeo, executar esse último programinha, né, só para a gente ver ele rodando. Tá? E mais uma vez a gente tem uma noção exata de como funciona o simulador. Tá? Então eu vou copiar esse programa para o meu simulador, né, para a minha área de trabalho do simulador. Eu gosto de deixar tudo organizado, pessoal. Então eu vou usar a tabulação para escrever os meus operandos, os códigos da operação e assim por diante. Tá? Eu não vou digitar comentário, é só para ilustrar para vocês o funcionamento do programa. Então eu já vou escrever direto as instruções que nos interessam. Tá? Então a primeira instrução, olha, move para AL15. Na segunda instrução eu tenho um rótulo, porque essa linha se chama loop. Tá? E depois nessa linha eu tenho inc AL, ou seja, eu vou incrementar o conteúdo de AL. Na linha seguinte eu tenho um desvio incondicional para a linha que se chama loop. Tá? E, finalmente, eu encerro o meu programa. Ok? Copiei esse programinha que eu tinha acabado de comentar com vocês. Eu agora vou salvar o programa, né? Então eu clico no disquetinho. Tá? Eu chamei esse meu programa de teste. E agora eu vou executar esse programa. Tá? Então, estou rodando. Lembra que quando eu aperto o Run, aparece a memória RAM. Tá? Esse quadradinho vermelho na memória RAM mostra para mim a posição da memória, o endereço da memória que a CPU está acessando. Tá? Então, olha, e eu vejo isso também aqui enquanto o programa está sendo executado. Tá? Essa faixa em azul,
ela mostra para mim o que vai ser executado, tá? A instrução que a CPU vai executar. Vocês estão vendo também, olha, que a execução está bem devagarzinho, né? Bem lenta. Então eu vou clicar várias vezes no Faster e essa velocidade vai aumentando. Depois eu vou clicar bastante no Slower, né? E as instruções vão cada vez sendo executadas mais lentamente, ok? Como esse programa está em loop infinito, eu vou parar a execução dele, tá? Parei a execução e vou dar um reset na CPU. Pronto, está pronto para começar de novo, né? Olha lá, os registradores foram zerados, o IP está zerado, o registrador de estado está zerado, o apontador de pilha está indicando para a base da pilha, tá? Que fica nesse endereço BF. E acabou, pessoal. Bom, por enquanto é só, eu vou parar esse vídeo e já já eu volto com a tarefa da aula de hoje, ok?